Graça e paz a todos. Vamos começar esse novo trimestre. E a respeito de um livro que é um tanto quanto complexo por causa de alguns textos. Quando nós olhamos, por exemplo, para Mateus no Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 5, Mateus 5, versículo 9, Mateus 5, 38, Mateus 5, 43 a 44, junto com passagens de Josué, capítulo 8, versículo 24 a 25, e no capítulo 10, versículo 8 ao 11, a gente tem um choque. Parece que são duas coisas completamente antagônicas. E é tão complicado disso que a gente lê esse texto e a gente precisa pensar. Então eu vou dar uns minutinhos para vocês pensarem um pouco sobre o que esses textos estão dizendo. Bom, para a gente entender o texto de Josué, a gente tem que entender o contexto. Qual que é o contexto? No contexto daquela época, a guerra ela era supervalorizada. Então, as pessoas faziam guerras para conseguir riquezas, faziam guerras para conseguir comida e faziam guerras para conseguir escravos. Então, a guerra era um ótimo negócio. Então, você produzia uma certa quantidade de comida. Como a capacidade agrícola era limitada por causa da tecnologia, você tinha que ir para a guerra para morrer de fome. Então, por exemplo, quando Davi está no palácio lá e ele vê Betseba, o que o texto diz é que no período que os reis saíam para a guerra, Davi estava em casa. Então, não é que eles estavam ali meio que de bobeira, e assim, vamos pra guerra. Não pra guerra. Vamos fazer alguma coisa, tipo jogar Uno. Não é bem assim. Era uma necessidade do povo de conseguir comida. Então, isso com Davi. Josué ainda está antes de Davi. Tá? E nesse sentido, pessoal, a gente vê no livro de Juízes muito isso. Israel plantava, na época da colheita, vinha os outros povos, como os filisteus, tomavam a comida, levavam pessoas e era assim. Era uma luta pela sobrevivência. Então, quando a gente olha para a narrativa de Josué, a campanha de guerra de Israel para entrar na Terra Prometida, lembrando que na narrativa bíblica, Deus já tinha criado o mundo, Abraão, tal, os filhos de Abraão foram escravos no Egito, Moisés, as 10 pragas, a saída do povo, 40 anos no deserto, 2 anos no deserto, eles chegam até as portas de Canaã e eles não entram porque eles duvidaram. As únicas pessoas que não duvidaram foram Josué e Caleb, os dois espias. Os outros falaram que era uma terra cheia de gigantes e tal. Por causa disso, o povo é reprovado e tem que passar 40 anos rodando no deserto. Beleza? Eles voltam depois de 38 anos, né? 2 anos antes da primeira chegada, 38 na segunda. Eles voltam e agora eles vão para a guerra. Só que essa guerra não é igual à guerra dos outros povos. Porque nos outros povos a ideia era de riqueza, de espólio, de comida, de escravos. Israel não. Então a campanha de ocupação de Israel na Terra Prometida é a primeira desvalorização da guerra na história. Então, enquanto aqueles povos tinham essas características, na ocupação de Israel não. A prata e o ouro fica para Deus, não fica como prêmio para o povo. Fechou?
Inclusive, a própria terra era a terra de Deus, que Deus tinha dado para eles. Então era uma terra por concessão. Israel, diferente dos outros povos, ele não seria um povo de opressão, no sentido de que Israel ele não iria criar um grande império para ficar invadindo todo mundo e conquistando e se expandindo como os impérios da Assíria, babilônico, persa, dos medos, medo-persa, dos gregos, dos romanos. Então não tinha essas características de sair invadindo os outros povos. Israel ele ganhou uma terra limitada, com fronteiras estabelecidas, e eles teriam que viver harmoniosamente naquela terra. Então a terra vai ser dividida para aquele povo e não é para eles ficarem se expandindo. É essa terra que é deles. Outro aspecto que a gente não pode esquecer é que o povo daquela terra de Canaã, eles estavam recebendo um castigo divino. Então é normal dentro da Bíblia, especialmente no Velho Testamento, Deus puniu o povo, uma nação, por causa de pecados. Isso não acontece só com o povo de Canaã, mas vai acontecer também com Sodoma e Gomorra. Outra coisa que a gente tem que deixar claro é que a conquista da terra tinha um propósito específico. Esse propósito específico é de que dali sairia o Salvador do mundo. Então, enquanto os outros povos faziam guerra pensando no futuro, Deus estava fazendo aquelas coisas com um propósito na eternidade. Tá? Então, é diferente a visão de alguém que está baseada no futuro de alguém que está baseada na eternidade. Quem vai tratar isso de maneira muito boa é C.S. Lewis, esse livro, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. São cartas trocadas entre dois demônios, um mais experiente e um menos experiente. O mais experiente se chama Maldanado e o menos experiente, que é o aluno, se chama Verme Lindo. Bom, dentro das cartas, uma é muito interessante porque o Maldanado ele está tentando convencer, aliás, está tentando ajudar o Verme Lindo a afastar um jovem da igreja. O Maldanado ele percebe que para você afastar uma pessoa da igreja, você tem que tirar ele da visão das coisas eternas e focá-lo nas coisas futuras. O que é o futuro e o eterno? O futuro é tudo aquilo que vai de agora até a minha morte. Então, o diabo ele vai trabalhar e o homem carnal eles vão trabalhar sempre nessa ideia de futuro, até onde eu morrer. Ele vai dizer que o cristão ele sempre vai olhar a questão da eternidade. É justamente o que Jesus fala: não faça para você tesouros nessa terra, onde a traça corrói, o ladrão rouba, façam tesouros no céu. Então, é sempre essa ideia contraponto na Bíblia de que o ser humano ele tem que buscar o eterno e não o futuro. Tá? Então, quando acontece ali as guerras narradas no livro de Josué, são guerras que são travadas com o objetivo específico da eternidade. Essa é a introdução, que nós sabemos que a introdução sempre fica meio longa, é normal. Então, bom, Revista Bíblica DBD vai chegar, já chegou, uma hora vocês vão receber. É interessante o título Tempo de Conquistas, lembrando que a ideia do livro de Josué não é uma ideia de conquista de guerra, igual a gente viu nos outros povos. Não é a ideia de que Israel é melhor do que os outros. Nada disso. Não tem nada a ver. O que é interessante dentro das narrativas que aparece é a batalha que é mais detalhada, a principal batalha da conquista da Terra Prometida é Jericó. Jericó é interessante porque o foco da história não são as mortes, não são a capacidade bélica de Israel,
não é a astúcia e a coragem do Josué, mas é a fé de uma prostituta. E isso, para a época, é algo que foge de tudo aquilo que as pessoas entendem por atitudes bélicas. Como é que você está contando a história de uma nação, de uma construção de uma nação, e você vai focar dentro da fé de uma mulher que nem fazia parte do seu povo, que seria uma pessoa naturalmente inimiga, e você fala muito bem dela, e não é só uma mulher, mas uma mulher de reputação duvidosa, uma mulher prostituta. Então você vê que a Bíblia ela não está preocupada muito com aquilo que nós teríamos tendência a fazer. Então, o olhar de Deus é muito diferente do nosso. Fica muito claro na narrativa de Josué. Então, quando alguém olha para Josué e fala, é um livro de sangue, é um livro disso, não é verdade. Para o contexto, isso é muito diferente. Um outro exemplo dessas questões é quando a Bíblia fala de que um jovem desobediente, uma pessoa desobediente, um mancebo, um adolescente, uma criança desobediente, poderia ser levada para os pais diante dos anciões, diante do povo, e se esse menino ainda continuasse assim irredutível, ele poderia ser apedrejado. Então a gente olha e fala, nossa, que absurdo, que retrógrado. E quando a gente olha no contexto, isso é uma evolução. Porque houve ali uma manifestação, de certa forma, um tribunal para aquele jovem se defender. Então ele poderia falar, não, eu desobedeci por causa disso e disso e disso. Quando nos outros povos, pelo fato do jovem, da criança, ser propriedade do pai, ele teria direito à vida daquele jovem e não poderia ser punido por isso. Então, enquanto os outros povos matavam por qualquer motivo, Israel não é bem assim não. Olha, aquela pessoa tem uma vida e deve ser preservada. Ah, mas eu quero matar. Não, vamos fazer aqui um julgamento. Vamos deixar que ele se expresse. Não é bem assim. Ah, mas por que já não proibiu de vez? Porque aquele povo é totalmente diferente do nosso. Então, às vezes, se você aplicar uma dosagem muito maior do que a pessoa precisa, a pessoa morre. Então tem que ser a conta-gotas. Isso é mais ou menos aquilo que está acontecendo durante a história da Bíblia. É uma revelação progressiva. Então, texto do dia. Moisés morreu, final do livro de Deuteronômio. Agora passa para Josué. Ok? É o primeiro livro chamado dos históricos da nossa Bíblia, e na Bíblia hebraica ele faz parte dos profetas anteriores. A Bíblia hebraica ela é diferente da nossa, ela é igual à nossa na questão de textos, mas ela é diferente na questão de divisão. Enquanto nós temos Pentateuco, históricos, poetas e profetas maiores e menores, lá eles têm a Torá, Mevim, Ketuvim. Então, a Torá, profetas anteriores, profetas posteriores. Bom, Josué seria o primeiro denominado desses profetas anteriores, porque o Josué ele fala em nome de Deus, tá? Não só ele, mas os juízes vão fazer isso. Vai ter muita atividade profética nesse tempo. Nós vemos Samuel fazendo isso. Então isso é normal. Esse livro de Josué seria a continuação, ele é a continuação dos 5 livros de Moisés. O 5 livros de Moisés é a criação, o chamado de Abraão, o nascimento das tribos de Israel, a escravidão, a libertação, a peregrinação e agora falta a conquista. A conquista é feita com Josué.
O primeiro tópico da lição é uma visão panorâmica completa do livro, o livro de Josué. Então, quando a gente olha o livro de Josué, nós temos algumas coisas interessantíssimas que vale a pena a gente fixar nelas, certo? Bom, fala logo no início, depois da morte de Josué, sucedeu com o Senhor e tal, que foi o que a gente leu. Agora, olha que interessante. Quando a gente olha para a personalidade de Josué, a gente vê que ele era guerreiro. Porque ele não teme ocupar a terra prometida na primeira vez. Ele é uma das pessoas que fala: o Senhor nos deu essa terra, nós iremos conquistá-la. Só que ele demonstra coragem, nessa passagem, ele demonstra coragem na batalha contra os midianitas, ele demonstra muita coragem quando está servindo a Moisés. Só que quando Moisés morre, quando Deus vai falar para ele, Deus vai falar diversas vezes para ele ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e às vezes muito corajoso. Por quê? Ele viu o trabalho de Moisés e ele notou que ele é diferente de Moisés. Porque Moisés, quando a gente olha as pessoas, quando a gente analisa um pouco a psicologia, a gente observa que existem 4 tipos de humor. Então, o primeiro grupo de humor, que é característica da pessoa, é o melancólico. Essas pessoas melancólicas, elas são perfeccionistas, elas são extremamente exigentes com os outros e consigo, elas são inseguras e elas tendem a... E uma dessas pessoas que a gente pode colocar dentro da Bíblia nesse aspecto é Moisés. Moisés, ele é muito seguro. Então, quando Deus vai chamar ele, Deus vai falar... Aliás, como essas pessoas são analíticas, elas não são impulsivas, Deus vai primeiro deixar Moisés olhar, sarçar dente. Depois Moisés vai devagarzinho se aproximando. Depois disso, Deus vai conversar com Moisés, contar toda a história, se apresentar. Olha, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou dos nossos pais, o que aconteceu no Egito, tal, não sei o que. Conta toda a história para Moisés. E o Moisés, por ser melancólico, ele fala: Senhor, manda outro, porque eu sou pesado de língua, eu não sei falar direito. Ele começa a colocar defeito em si, porque o padrão dele é muito alto, diferente de outros tipos de humor, como o fleumático. O fleumático é uma pessoa conciliadora, é uma pessoa que não gosta de confusão, uma pessoa que cede muito fácil. Então, por exemplo, Abraão é um conciliador. Então, por exemplo, quando Sara ela pede para Abraão ter um filho com Agar, ele não fala: não, mulher, você tá doida, que é isso? Ele simplesmente fala: não, tá bom, eu faço. Quando o seu sobrinho, o Ló, estão acontecendo problemas entre os pastores dos dois, ele não quer confusão, ele fala: olha, escolhe um lado, vamos parar com isso aqui. Se você for para lá, eu vou para cá. Se você for para cá, eu vou para lá. Então, é típico de Abraão. Já o fleumático, que é o segundo tipo de humor... esse é o fleumático. O sanguíneo. O sanguíneo, ele é emotivo, ele é dramático, ele é impulsivo. Então ele faz as coisas sem pensar. Ele faz no ato. Tipo Pedro. Pedro, ele é sempre a pessoa que está lá na frente, ele que fala que Jesus é o Filho de Deus Altíssimo primeiro. Quando Jesus aparece depois da ressurreição, ele se joga na água. Ele é uma pessoa que toma sempre a frente. E o colérico, ele é um líder nato. Ele nasceu para liderar. Ele é prático e ele é objetivo.
ele é o tipo de Josué. Josué, ele é prático. Tem que ir para a guerra? Eu faço. Tem que entrar na terra? A gente vai. Tem que ajudar Moisés? A gente faz. Tem que cumprir a lei? Eu cumpro. Ele é prático. Só que quando ele olha para ele, e ele olha para Moisés, ele percebe que são duas pessoas diferentes. E ele percebe uma coisa, de que o colérico, ele não é tão paciente quanto o melancólico. E aí ele pensa, poxa, Moisés, ele teve o seu pior momento, o seu fracasso, o seu momento de fracasso, quando ele se irou, quando ele foi impulsivo. E aí ele olha para dentro dele e fala, eu não vou dar conta disso. Porque Moisés era uma pessoa totalmente diferente de mim. E agora eu vou ter que continuar o trabalho de Moisés. É algo que ele viu que ele não tinha condições, humanamente falando. E aí Deus vai falar que assim como ele foi com Moisés, ele foi com ele. Primeira coisa que Deus fala, que Deus mostra, não depende das características de quem está à frente das coisas. Depende daquele que chama aquelas pessoas para estarem à frente. E Deus começa a falar, não tenha medo, ser forte, corajoso, tem bom ânimo. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Deus já começa a ser prático com ele, porque ele é prático. Não aumente nada e nem diminua nada. Siga exatamente por isso. E Deus continua, não te mandei eu ser forte e corajoso, não tema, te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde queres que andares. Então, não só isso, mas o próprio Josué, ele está em xeque. Está em xeque porque o povo poderia desconfiar da liderança dele. E Deus faz, dentro da narrativa do livro, Deus faz o povo passar pelo Jordão para poder chegar em Jericó. E ele passa pelo Jordão da mesma forma que o povo saiu do Egito. Deus faz as águas se separarem para o povo passar, igualzinho ao Mar Vermelho. Aquilo ali é um testemunho de Deus para o povo, falando que ele está com Josué, para que ninguém duvide de Josué. Quando o povo passa pelo Jordão, a Bíblia relata o seguinte, Josué capítulo 4, versículo 14. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel. Respeitaram-no todos os dias da sua vida como haviam respeitado Moisés. O povo precisava ver que Josué, que Deus estava com Josué. O povo precisava ver. Bom, depois nós vemos na narrativa que o povo faz a destruição de Jericó. Nós vemos a derrota em Ai. Lembrando que o objetivo de Deus não era lucro para o povo, não era a questão de comida, escravos, não era. Acã, filho de Carmi, ele tomou coisas condenadas. Então Deus falou que não era para pegar, ele pegou. Por que eram coisas condenadas? Porque no livro de Josué, a cidade foi consagrada a Deus. E essa consagração para Deus no hebraico é uma ideia de consagrado para a destruição. Então aquilo ali tudo era para Deus. Interessante que as cidades da região, elas eram em última instância de domínio egípcio. E essa cidade foi a primeira cidade do mundo. Bom, Acã ele pega essas coisas que eram para serem consagradas, e aí Israel perde a batalha em Ai. Depois a gente vê que tem depois
a gente vê a estrutura de organização de Israel no capítulo 7, porque para descobrir quem foi que pecou contra Deus, Israel lança a sorte. E se lançar a sorte é fazer um sorteio para ver quem é que Deus está apontando. E aí vai acontecendo as sucessivas sorteios, então a sorteio, aí cai na tribo de Judá, aí depois cai na tribo dos Zeraitas, aí depois no chefe da família de Zeraitas. Então a gente vê a divisão ali, tribo, clã, família. Aí cai Acã, e Acã é morto, né? Não só ele. Bom, aí é destruída logo em seguida, aí a gente vê a conquista tomando fluidez. A gente vê ali Gibeão enganando Josué. Depois a gente vê o Josué conseguindo a vitória contra 5 reis e os mata. Depois a gente vê outras vitórias de Josué, ele vence. Ele conquista não só o sul, mas o norte também. Então no final do livro, na parte do meio final do livro, do meio para o final do livro, nós vemos as campanhas de Israel e depois nós vemos as divisões da terra. Ok? Bom, a revista ela traz a divisão do livro de Josué em pelo menos 4 partes. A primeira parte é preparação para a conquista. Então o povo tem que santificar, o povo tem que se preparar. A segunda parte é a conquista efetiva, a partir do capítulo 6 ao capítulo 12. Depois a divisão da terra, capítulo 13, do capítulo 13 ao 22. Depois o final é as últimas palavras de Josué. Então é um livro assim, que traz muita coisa. É um livro que a gente tem que olhar com cuidado para não achar que Deus é um Deus sanguinário. Não é isso que o livro fala. E a gente fala também de um término de um processo e um começo do outro. Por que um término de um processo e um começo do outro? Porque quando o povo estava com Moisés, o povo recebia maná, o povo tinha a nuvem, o povo tinha a coluna de fogo, então eles tinham água, eles tinham assim, tudo, as cordonizas, então eles tinham essas benesses. Só que chega um tempo de que para. E agora o povo tem que estar maduro e não viver de sinais e tem que começar a viver por fé. E aquilo que vai mostrar para o povo que Deus está com ele não são os milagres, mas é a lei, é a Torá, é o Velho Testamento. Então o povo ele vai sair de um relacionamento para com Deus de milagres e Josué vai começar de uma maneira muito mais forte a falar para o povo guardar o livro da lei de Moisés. Então isso é repetido. Guarda a lei de Moisés, faça aqui um memorial para quando o teu filho perguntar, vocês explicam para ele que o Senhor fez a gente passar pelo Jordão a seco. Então há sim uma nova perspectiva. Fecha-se um momento, nasce-se outro momento. Por fim, acabando, depois de 38 anos, que a gente vê o primeiro fracasso de Israel em duvidar de Deus, eles estão de volta, no mesmo lugar, e dessa vez, o que a gente percebe, eles estão de volta, e nisso a gente percebe de que Deus dá uma nova oportunidade para o povo crer. Porque o primeiro problema é que eles não creram em Deus. Agora eles têm essa segunda chance e eles não desperdiçam. Eles acreditam em Deus, eles são estimulados a basear sua fé nas Escrituras e não nos milagres, e eles já dão uma evoluída muito boa em relação ao primeiro grupo. É claro que eles não são perfeitos, não tem que alguns tem que fazer a circuncisão de novo, mas é um povo que já deu uma melhorada
É claro que são seres humanos, mas eles não desperdiçaram a segunda chance deles. Bom, dúvidas, comentário, grupo, fique à vontade. Discordância também, não meter heresias. Sabe como é que é, né? Até lá.